Hora de falar sobre o São Paulo. Queria te contar se existe alguma procura do Beşiktaş por Ferreira. Essa especulação voltou à tona nas últimas horas e dá conta de que o clube turco pretende comprar o Ferreira em janeiro. Existiu uma consulta do Beşiktaş na última semana da janela de transferências na Turquia, há exatamente um mês. A ideia do Beşiktaş era contratar o Ferreira por empréstimo. São Paulo considerou um negócio absolutamente maluco. Qual é a lógica de emprestar um jogador que é titular e peça importante? Diante desse cenário, o Beşiktaş contratou na oportunidade o João Silva, ou melhor, o Jota Silva, atacante português que estava no Nottingham Forest. Ele chega por empréstimo de uma temporada. 2 jogos e 1 gol até aqui. Jota Silva ainda está se adaptando aos novos companheiros, nem dá para fazer uma avaliação se ele tem ido bem ou mal. E aí surgiu a especulação de que o Beşiktaş já procurou o São Paulo para buscar a aquisição em definitivo do Ferreira em janeiro. São Paulo assegura que não houve nenhum contato, zero sondagem ou especulação para 2026. O Tricolor confirma que foi procurado um mês atrás em relação a esse empréstimo, mas é muito difícil imaginar que o Ferreira possa ser negociado, especialmente porque o São Paulo tem só 35% dos direitos econômicos do Ferreira. Então precisaria ser uma baita venda para que o negócio interessasse ao São Paulo, senão o Tricolor vai correr o risco de perder o Ferreira por cifras bem baixas. Inclusive é importante lembrar que o Ferreira foi comprado do Grêmio por 2,5 milhões de dólares, mas o São Paulo só pagou 1,4 milhão. O outro 1,1 milhão segue pendente e o presidente do Grêmio outro dia veio a público para reclamar dessa questão. A saideira sobre o São Paulo, Júlio Casares concederá sua primeira entrevista coletiva nessa terça-feira. Primeira entrevista coletiva em quase ou após 4 anos. A última vez que o presidente reuniu jornalistas para falar aconteceu em maio de 2021. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Durante o final de semana surgiu a notícia de que o Vasco quer contratar Luciano para 2026. Conversei antes de gravar esse vídeo com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, para perguntar se existiu alguma sondagem, proposta e se o Tricolor tem a intenção de se desfazer do Luciano. A resposta do Júlio Casares, abre aspas, não teve nada, isso é balela. A informação que surgiu é de que o Fernando Diniz pediu a contratação do Luciano. Ele entende que o atacante de 32 anos de idade seria um enorme acréscimo para o Vasco, mas não senti nenhuma disposição do São Paulo em negociar o Luciano, a menos que seja por uma condição financeira extremamente interessante. E a notícia que surgiu é de que o Vasco pensaria em contratá-lo sem gastar muito dinheiro. Diante desse cenário, dá para imaginar que a chance de negociação é praticamente zero. Multa rescisória para clubes do exterior no vínculo do Luciano é de 40 milhões de euros. No futebol nacional, ela gira na casa dos 120 milhões. Importante registrar que o Luciano ganha 600 mil reais por mês. E apesar de ser um cara difícil no dia a dia, de muita contestação e reclamação, é alguém que entrega uma média de 20 participações em gol por temporada. Até pelo fato de ter um salário relativamente baixo no mundo do futebol, São Paulo vai engolindo o Luciano e deve mantê-lo para a próxima temporada, apesar dos gols perdidos nos jogos de ida e volta contra a LDU, o que acabou causando a eliminação do time nas quartas de final da Libertadores. Temporada atual do Luciano de 47 jogos, 13 gols e 6 assistências. Ele é uma das peças importantes para tentar fazer com que o São Paulo, via Campeonato Brasileiro, garanta a classificação para a Libertadores da próxima temporada. Hora de falar sobre o São Paulo e um erro de R$1 milhão. Contei para vocês no final de semana sobre a possibilidade de o Tricolor comprar Gustavo Santana. Artilheiro do time no Campeonato Paulista Sub-20, são 8 gols marcados em 18 partidas. Pois bem, Gustavo Santana pertence ao Cuiabá e está emprestado até o fim da Copa São Paulo de Juniores do ano que vem. E o Tricolor acabou por utilizá-lo contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20, sem saber que sua utilização acarretaria numa multa de R$1 milhão. Tanto o São Paulo não sabia que o Gustavo Santana entrou nos minutos finais, ele jogou apenas 6 minutos. Cuiabá fez valer a cláusula e passou a cobrar o São Paulo, que decidiu não pagar. O que o Cuiabá fez foi a Câmara Nacional de Resolução de Disputas para cobrar essa grana. Só para você entender, R$1 milhão equivale a mais do que aquilo que está estabelecido como opção de compra. Para que o São Paulo fique com o Gustavo Santana, vai haver necessidade de desembolsar R$700 mil por 60% dos direitos econômicos. E o Cuiabá já disse que não vende o atleta por esse valor se não houver o pagamento da multa rescisória. Até por isso, o futuro do Gustavo Santana hoje é bastante incerto no Tricolor, mesmo com números bem interessantes. Antes de mudar de assunto, só registrar que Oscar teve nova lesão muscular.
O problema agora é na panturrilha esquerda, nenhuma data de retorno. O Oscar parece não conseguir jogar desde que voltou da China. Importante lembrar que o seu custo é de R$ 2.300.000 por mês. Quero falar agora sobre o São Paulo com duas notícias importantes relacionadas à base. Primeira delas, Gustavo Santana, artilheiro do time no Campeonato Paulista, pode não ficar para o ano que vem. Atleta de 20 anos de idade, 9 gols marcados em 18 partidas no Campeonato Paulista Sub-20. Ele pertence ao Cuiabá e está emprestado apenas até o fim da Copa São Paulo de Juniores. O tricolor ainda não se decidiu sobre ficar ou não com o atleta. O custo é de 700 mil por 70% dos direitos econômicos. O fato de já ter 20 anos de idade faz com que a decisão da compra ou não seja do departamento de futebol profissional. E dá para dizer que o Gustavo Santana vai precisar arrebentar nessa reta final de Campeonato Paulista Sub-20 e na Copa São Paulo para ser adquirido. Atleta que tem 9 gols em 33 partidas, todos os gols marcados no Campeonato Paulista. O tricolor está nas semifinais da competição. Queria falar, além do Gustavo Santana, sobre uma contratação. O tricolor pretende fechar até a próxima segunda-feira a chegada de um atleta do Náutico, jogador de 16 anos de idade, que não teve sua identidade revelada, tudo para que o tricolor não corra o risco de perdê-lo para outro clube. Investimento de R$ 600 mil e há a expectativa de que esse cara possa mudar a base do São Paulo, até por ter muita qualidade e já ter jogado no time principal do Timbu, mesmo com tão pouca idade. Hora de falar sobre o São Paulo, que fez pressão e deve ter seu pedido atendido em relação a Ramon Abate-Abel e Hilbert Estevão. O árbitro em campo e o árbitro de vídeo da derrota do São Paulo para o Palmeiras não devem mais apitar jogos do São Paulo. É certo que nessa temporada essa possibilidade está completamente descartada, mas a pedido do presidente Júlio Casares, a ideia é que esses nomes sejam vetados para sempre. Tem jogo do São Paulo, Ramon Abate-Abel e Hilbert Estevão estão completamente descartados. O Samir Chaldi, que é presidente da CBF e torcedor do São Paulo, ainda não cravou o aceite em relação a esse pedido, mas tem debatido com o Júlio Casares os prós e contras em relação a essa situação. Posso dizer que dentro do São Paulo há otimismo de que esse pleito será atendido e Ramon Abate-Abel e Hilbert Estevão serão banidos quando os jogos forem do São Paulo. Só para lembrar, a divulgação dos áudios das conversas entre o árbitro em campo e o árbitro de vídeo só reforçou a revolta dos dirigentes do São Paulo para com a atuação dos dois. O São Paulo vencia por 2-0 quando teve um pênalti claríssimo a seu favor não marcado. Depois, o Andreas merecia cartão vermelho, também não recebeu o vermelho. Para completar, ainda existiram outros 2 lances polêmicos no confronto entre Palmeiras e São Paulo. O Verdão venceu de virada por 3-2, resultado super importante para o Palmeiras na briga pelo título e péssimo para o São Paulo na disputa por uma vaga em Libertadores da América. Você, na condição de dirigente, o que você pensa a respeito dessa dupla? Você riscaria do mapa para sempre? Aceitaria que eles ficassem impedidos de atuar somente nessa temporada? Só para lembrar que tanto o Hilbert quanto o Ramon estão na geladeira por tempo indeterminado. Estou curioso para saber quando é que eles voltam a trabalhar. Colocá-los na geladeira durante a data FIFA é sempre muito simples, certo? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.